ainda com o Sport Center e afinando a notícia sobre o Flamengo agora. Essa última parte, né? Ele vai continuar e reforçar todos os detalhes. Vem com o Pedro e não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like, é de graça, não dói, ajuda a gente, beleza? Compartilha, comenta, crédito de imagem, ESPN Brasil, link na descrição e vamos continuar, porque o momento tá chegando, falta poucas horas, bora lá. E o Flamengo, hein? Como será que ele chega para essa estreia também na Conmebol Libertadores? A gente volta para o Rio de Janeiro com o Pedro Henrique Torre, que traz as atualizações. Todo mundo, Flamengo 100% para esse jogo, Pedro? Tudo bem, Mari? Beijo aí para você, abraço pro Bruno. 100% não dá para dizer, né? Porque quando o Flamengo esteve 100% nessa temporada? Olha, acho que talvez na Supercopa, não dá nem para lembrar direito agora, mas difícil. Sempre tem um desfalque ou outro, dessa vez vão ser 5 na estreia da Libertadores. Isso porque eu não estou contando nem Pedro nem Vinha, porque ainda não voltaram esse ano, então seria injusto, né? Então são 3 desfalques por lesão, por questões musculares, 2 por lesão ali, o Arrascaeta e também o Danilo. O Danilo já fora há bastante tempo, o Arrascaeta na data FIFA teve essa lesão com o Uruguai. Já o Gerson, problema muscular, assim, sente incômodo na coxa e tal, mas não foi diagnosticado uma lesão propriamente, mas já ficou fora de 2 jogos seguidos, Seleção e Flamengo, ficar fora de mais um, vai ser o terceiro. E fadiga muscular, desgaste de Wesley, lateral direito, e também do Plata, atacante, depois que disputaram a data FIFA por Seleção Brasileira e Equador, Seleção Equatoriana, respectivamente. O Plata também teve uma questão ali de, febre, teve uma faringite, então os 5 ficaram no Rio de Janeiro, talvez no fim de semana contra o Vitória possam encontrar a delegação em Salvador, alguns deles, assim, se tiverem uma recuperação um pouco melhor. Mas hoje na Libertadores, 21h30, Deportivo Táchira, transmissão exclusiva, ESPN e Disney Plus. Difícil, é sempre difícil, porque o Flamengo não venceu as suas 2 últimas estreias em Libertadores, em 23 e 24, não vence há 9 jogos fora de casa na Libertadores, 5 derrotas e 4 empates. Felipe Luiz quer modificar completamente esse panorama para cima do Deportivo Táchira lá em São Cristóbal, na Venezuela. Então, Davi com um time bastante, com a força máxima que tem nesse momento, Bruno Henrique e Juninho no ataque, De La Cruz ali no meio de campo, junto tem o Luiz Araújo também para compor, o Pulgar, Alexandre Varela nas laterais, a dupla de Léus na defesa, Rossi no gol. Enfim, o Flamengo forte ainda assim para essa busca do tetracampeonato da Libertadores e superar também, para antes de encerrar e devolver para vocês, a logística, né, gente? Porque sair do Rio de Janeiro meio-dia, chegar 21 horas, 9 da noite em São Cristóbal, parando ainda em Manaus para reabastecer a aeronave, não é fácil. O Flamengo teve até dificuldade para arrumar um voo fretado direto para a Venezuela, suou muito. E aí no finalzinho, perto da viagem, é que conseguiu esse avião para ir direto. Libertadores tem disso, né, meu povo? Isso foi falado no momento do sorteio. Isso é experiência. Isso aí, você quer coisa fácil, pegar um trem, viajar 1 horinha? Isso aí vai jogar a Liga dos Campeões. Libertadores é assim. Imagina o Boto entendendo tudo isso. Pois é, exatamente. Que pra jogar por ali, né, na Espanha, na França, era rapidinho aqui. Bom, mas é o seguinte, o Pedro estava falando das últimas estreias que não foram positivas e foram até onde o Flamengo precisou corrigir rotas, né, em trabalhos, porque passou até sufoco em Libertadores. Agora tem um trabalho que está estabilizado para essa estreia que não vai ser fácil, Jailson. Dessa vez está estabilizado, acho que 2023 foi o Vitor Pereira, que se eu não estou enganado, que estreou com derrota e foi demitido logo depois. Foi contra o Alcas, se eu não estou enganado. O Alcas. Mas eu acho que foi isso, que era a equipe que estreava na Libertadores até. Enfim, mas ali culminou, né, o primeiro trimestre ali do Vitor Pereira e acabou sendo demitido. Mas enfim, falando de Felipe Luiz, é um trabalho estabilizado, só que é aí que a gente estava falando, em relação aos desfalques, né? São muitos desfalques e hoje você perde o Wesley, que
está sendo a principal válvula de escape do time do Flamengo, ainda mais sem o Gerson também, que também, junto com o Wesley, era o lado direito, o lado muito forte da equipe. Enfim, pegando como gancho o jogo contra o Internacional, o Flamengo criou diversas oportunidades, mas não conseguiu vencer o jogo em casa contra, para mim, que vai ser um adversário direto na briga ali pelo Campeonato Brasileiro. Eu senti falta de um meio-campo com um cara mais pensador, né? Que é o Arrascaeta. O Flamengo não tem outro cara assim. Tem um garoto, que é o Matheus Gonçalves, que é agudo assim com a bola no pé, mas diferente dos outros pontas que o Felipe Luiz transformou hora em meia, hora em atacante, não tem outro cara com essa característica de pensar um pouco mais o jogo e tirar aquela velocidade da partida. Hoje, novamente, basicamente vai ser ali um 4-4-2 ou um 4-2-4 em determinado momento, por conta do Luiz Araújo, do Michael, do Juninho e do Bruno Henrique. Então, ao meu ver, vai criar oportunidades sim, mas vai faltar novamente o cara que mais pensador no meio campo. Mas sabe, Jailson, que assim, também pensando nisso, buscando tentar lembrar como jogou na Major League Soccer o Luiz Araújo, sim, várias vezes ele caía por dentro também, né? Ele fez isso bem, com o Tite até. Exato. Uhum. Ele é um jogador que você, assim, a tendência natural, até por lembrar dele no São Paulo, é botar pelos lados, né? Mas numa emergência, ele é um cara que pode cair eventualmente por dentro. O que me preocupa é a quantidade de desfalques quando as competições importantes realmente começam. Porque agora começou o Brasileiro, agora começa a Libertadores. A crise de lesões, normalmente ela se dá lá para setembro, por aí. Ela veio muito cedo. Pode ser até bom. E olha que rodou, né? Rodou o elenco ainda. Sim, preparou para isso. Preparou para isso. Mesmo assim, não conseguiu escapar. E algumas nessa conta, né? De um Gerson de seleção, o próprio Arrascaeta, que já tem sido mais difícil, mas também que sente ali no jogo do Uruguai. E aí, obviamente, Pedro nem entra nessa conversa, mas volta de novo para outras circunstâncias. Ele já está entrando na conversa do lado positivo, né? De daqui a ainda pouco voltando, ele né? tá Fazendo a contagem regressiva. Hoje é um jogo para acelerar ou um jogo para cadenciar? Não, eu acho que, sim, por mais que tenha dificuldade o Flamengo para a gente imaginar que o 11 ideal, tal, o Flamengo, eu acho que tem que chegar e jogar. Chegar e dar as cartas. Agora, isso que o Pedro falou, o jogador é ser humano, né? Ficou 9 horas viajando. Tem um cansaço. E não é que ele é ser humano, os jogadores são atletas. Fica 9 horas sem atividade, assim, pode ter alguma dificuldade do meio para o fim do jogo. Logística não é fácil. O adversário é o Deportivo Táchira. O Antônio Chamorro chega aqui no Sport Center para contar mais, então, desse adversário rubro-negro na estreia na Libertadores. Imagine ser neto do fundador de um clube de futebol. Depois jogar por este time e hoje comandá-lo à beira do campo. Esta é a história de Edgar Pérez Greco, técnico do Deportivo Táchira, rival do Flamengo na estreia da Conmebol Libertadores. O avô Gaetano Greco foi um dos fundadores do maior campeão do futebol venezuelano, lá em 1974. Desde niño siempre escuché el Deportivo Táchira en mi casa. Bueno, mi abuelo para mí, más allá de que haya sido uno de los fundadores del club, estoy agradecido por todo lo que me dio en cuanto a valores, en cuanto a educación. Y bueno, yo estoy netamente agradecido, siento un sentido de pertenencia por el club. Debuté en el equipo, hice categorías menores, gané, perdí, lloré también. Após atuar por 18 anos como atacante, Edgar Pérez Greco se tornou auxiliar técnico do Táchira em 2022 e assumiu como treinador no final da última temporada. Ele conquistou o título do Campeonato Venezuelano e tem apenas uma derrota em 16 jogos. Um início de carreira arrasador, tal qual o adversário desta quinta-feira. Compararme con Felipe Luis es muy grande, pero bueno, sin duda alguna, le repito, la carrera de él es grandísima. Los dos estamos comenzando como entrenador, pero bueno, seguramente los dos tenemos sueños y anhelos. Para mí enfrentar al Flamengo en nuestra primera fecha de la Copa Libertadores nos llena de mucha ilusión. Los esperamos acá con los brazos abiertos. A expectativa é de mais de 38 mil pessoas no estádio Pueblo Nuevo.
uma torcida apaixonada que deixa o treinador emocionado. Lo que se vive aquí en San Cristóbal no se vive en Venezuela, incluso puedo decir que no se vive en muchas partes de Sudamérica. Eso nos llena de responsabilidad, pero hay que disfrutarlo al máximo porque la Copa Libertadores es algo único para el club, para nuestra gente, para la historia, y esperemos estar a la altura. A história de família que se mistura com a história de um clube que se mistura com a história da ESPN, porque hoje, então, essas equipes... Parece gente, uma família. Meu pai... Voltar tudo. Já tava superando esse assunto. É isso aí, pessoal. Você vê que o Flamengo hoje, ele tá em consertar, corrigir rota, né? E eu vi o Mansur fazendo lá no Sport TV, fazendo uma análise, que aquela transição daquela bola da defesa no meio para jogar nos atacantes e tornar gol, apesar da quantidade de chances que o Flamengo teve, ela é difícil, porque geralmente é no Gerson Arrascaeta. O Bruno Henrique, ele não sabe dar aquele giro, ele pegava e devolvia a bola, vinha errado. E aí eu vi o rapaz comentarista falando que o Matheus Gonçalves poderia fazer isso. Poderia, mas o Matheus Gonçalves, parece que ele é uma rotação mais baixa, ele tem um... eu não sei a palavra se é displicente, mas ele é um pouco mais diferente, não querer dizer de que é devagar. Mas eram para fazer isso aí, receber aquela bola, girar e pôr alguém na cara do gol. Ele seria o cara para isso aí. E também era o Alcaraz que já saiu, agora era a vez dele, porque não tem ninguém ali para fazer no meio. Talvez, vamos tentar, eu fosse o Felipe, colocaria o De La Cruz. Ele dá umas enfiadas de bola, é a nossa opção que tem, não tem outra. E a gente vai ficar com 4 atacantes de lado, o Everton, Cebolinha ou o Michael, e o Bruno Henrique e o Luiz Araújo na direita. O Juninho vai ficar lá como centroavante, mas ele vai vir buscar a bola. Como vai chegar nele, eu não sei. Esse que é o problema. Mas vamos saber lidar lá, vamos ver. Eu acho que não tenho certeza. O Felipe lá dentro, ele deve ter trabalhado isso. E vamos acreditar. Mas a gente vai vir com esses 3 pontos, porque é o nosso objetivo. Vamos dar uma olhadinha. O que acontece. Teste pro Felipe Luiz. Mano, o Felipe Luiz já passou pelo Fluminense, pelo time internacional, times maiores, com mais força, poder de ataque. Ele conseguiu passar de boa. Esse vai ser fácil. Outra coisa, válvula de escape era o Wesley, né? Porque o Wesley saía pela lateral, puxava a bola e abria. Então todo mundo ia atrás. Quando ia atrás, ele investia a bola e aliviava a atenção pra gente. Isso é verdade. O Wesley não vai ter. O Varela, ele é mais defensivo, ele joga mais atrás. Poucas vezes ele vai lá em cima. A não ser que há uma chance, ele vai. O que é? A transição do meio que eu tenho que falar. E o técnico do Deportivo Táchira é um neto do fundador. E os caras estão comparando ele com o Felipe Luiz. E ele ficou lisonjeado com isso. Porque se comparar o Felipe Luiz, né? Eu acho que ele não jogou na Europa, eu não sei. Ele era um atacante. Mas ele disse que o Felipe Luiz tem uma carreira imensa. E é bom, os caras estão com 16 jogos. Tem uma derrota. Vai ser um bom desafio hoje, hein? Vamos pra cima, vamos ver qual que é essa daí. Vai ser um jogo bom. E vamos estar lá. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Meta o dedo no like, por favor, sem dó. Não tem limite, tá? Pode ficar à vontade. Compartilha. Ative o sininho para receber mais, tá? Compartilha com os amigos aí para reforçar nosso trabalho. Comenta aí, vamos interagir, porque vai ser recíproco. E é isso aí. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.